E aí, galerinha, tudo beleza? Professora Ana Paula aqui. Eu vou tratar as aulas de filosofia com vocês agora, tá, pessoal? Vocês do primeiro A. E nesta videoaula, pessoal, nós vamos falar sobre Platão. O Platão, ele era um cara que ele associava a felicidade à virtude, todas as coisas que têm as suas funções, a do olho ver, a do ouvido ouvir, da alma ser virtuosa. Então, tudo para ele tinha virtude, certo? E aí, nós vamos tratar do Platão e vocês vão ver uma série de videoaulas a partir desta, todas comigo, tá? Tratando um pouco sobre o Platão e o que ele fez, qual foi a importância dele, ok? Bom, pessoal, o Platão, ele foi um filósofo grego considerado um dos maiores discípulos de Sócrates, tá? Ele foi um grande pensador da época dele, tá? E ele procurava transmitir uma profunda fé na razão, tá? Os filósofos gregos, principalmente dessa época, um pouco antes de Sócrates, eles já começavam a falar disso, mas os pós-socráticos, principalmente, é que a missão deles era a razão, tá? E na verdade, pessoal, ele adotava o lema de Sócrates, onde o sábio é o virtuoso, ok? Ou seja, o sábio é o que tem virtude, ok? O Platão, ele opôs-se à democracia ateniense, tá? Pessoal, a democracia lá na Grécia, tanto em Atenas quanto em Espartas, era uma coisa assim muito levada a sério. Foi a primeira noção de democracia e me arrisco a dizer que uma das únicas que o mundo viu funcionando com qualidade, tá? O povo decidia, e democracia quer dizer poder ao povo, tá, pessoal? O povo literalmente decidia, as leis eram colocadas em praça, mas o Platão ele se opôs a isso porque várias pessoas não eram ouvidas, apesar de serem cidadãos atenienses, não eram ouvidas. Então ele abandonou a terra dele e viajou para Mégara, onde ele estudou geometria. E aí a gente vê que o pessoal dessa época, eles não eram normais, tá? Por quê? Porque o cara saiu, foi para Mégara estudar geometria, depois ele foi pro Egito estudar astronomia, tá? Depois em Cirene, no norte da África, ele dedicou-se à matemática. E em Crótona, no sul da Itália, ele reuniu-se com os discípulos de Pitágoras. Pitágoras é aquele mesmo Pitágoras da matemática que vocês já viram, tá, pessoal? Então, assim, os filósofos, eles tinham uma inteligência sobre-humana, tá? Porque eles estudavam demais, não era uma coisa que simplesmente estava neles, eles estudavam muito, eles se dedicavam a várias áreas diferentes. Se você for para química, você vai ter influência da filosofia. Se você for para matemática, você tem influência da filosofia. Se você for para qualquer ciência social, então a influência da filosofia é direta, ok? De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos, o inteligível e o sensível. As ideias, pessoal, elas partem do mundo inteligível. Então, tudo que você tem de ideia tá lá na sua mente, que é o mundo inteligível, tá? Isso, pessoal, é real, mas é imutável, tá? São dominadas pela razão e pelos conceitos, sendo, então, perfeitos, tá? Então, pessoal, se você tem uma ideia e ela não é mudada por nada e você tem razão baseada em conceitos e argumentos, significa que é uma ideia do mundo inteligível, tá? Já o mundo das sensações, pessoal, ele é uma mera cópia do mundo inteligível que as tornariam imperfeitas. Como assim, professora, uma mera cópia? Bom, para a gente ter, por exemplo, uma cadeira, alguém precisou sonhar com uma cadeira, ter uma ideia de uma cadeira perfeita na cabeça e aí construiu uma cadeira.
Só que a cadeira que a gente tem no nosso mundo sensível, que é aquela cadeira que a gente pega, ela nada mais é do que uma cópia da cadeira que estava no mundo inteligível, ok? E aí, pessoal, dessa maneira, para Platão, as sensações elas podem nos confundir e induzir ao erro, sendo somente a razão a responsável pela formação do conhecimento. E aqui, pessoal, a gente tem uma parte de um endeusamento da razão, tá? Que isso vai acabar criando problemas um pouco mais lá pra frente, ok? Pessoal, Platão e o mito da caverna. Não tem como a gente falar de Platão se a gente não falar do mito da caverna. É quase impossível você sair do ensino médio e não se lembrar do mito da caverna. O mito da caverna é uma das coisas mais, vamos dizer, mais memoráveis que ele fez para quem não estudar a fundo quem é o Platão. O Platão ele escreveu na forma de diálogo no livro da República a história do mito da caverna, pessoal. Ele relata a vida de alguns homens que desde a infância eles estão dentro de uma caverna e só tem uma pequena frestinha que entra luz. Os homens eles passam o tempo olhando para as paredes, tá? No fundo, lá fora, nas costas dos cativos, brilha um fogo aceso sobre uma colina. Entre ela e os presos passam homens carregando pequenas estátuas. As sombras são projetadas passantes no fundo da caverna. Ou seja, tudo que esse pessoal que era aprisionado lá dentro da caverna enxergava eram as sombras que eram projetadas no fundo da caverna. É também a República que o Platão escreve uma de suas formas mais famosas, tá, pessoal? Na passagem, o Platão ele narra a trajetória de um prisioneiro que ele está insatisfeito. Então, pessoal, essa parte aqui ela está dizendo especificamente a esse cara aqui, que era integrante daquele grupo que viam as sombras no fundo da caverna, mas ele se tornou insatisfeito e ele vai romper as correntes e sair pela primeira vez na vida. Quando ele sai livre, contempla tudo no mundo exterior, que ele se vê livre, ele sente compaixão por quem ficou lá e volta para tentar libertar. Quando ele tenta se comunicar, quando ele tenta falar para os outros o que ele viu no mundo aqui fora, ele é tido como um louco e ele foi morto pelos colegas que foram aprisionados. Por quê? Porque aquela realidade da caverna era a única coisa que eles conheciam. Foi a única coisa que eles foram condicionados a vida inteira. Então, era difícil para eles imaginar que existia uma outra realidade fora das paredes daquela caverna e fora daquelas sombras que eram projetadas na parede da caverna. Com essa metáfora, pessoal, Platão ele estava tentando demonstrar o papel do conhecimento. Você está dentro de uma caverna e a única coisa que você conhece são sombras. E aí você sai, você rompe com a sua caverna interior, busca o conhecimento e que para muitos você é visto até como um louco, tá? Porque você saiu da sua zona de conforto para poder romper com isso e buscar mais, tá? A saída da caverna, pessoal, ela representa essa busca pelo conhecimento e o filósofo é aquele que mesmo após se libertar das amarras, ele não fica satisfeito. Ele sente a necessidade de libertar os outros da prisão da ignorância, tá? Mesmo que isso possa causar a sua morte. Pessoal, as ideias de Sócrates quanto a pessoas, os sofistas que nós tivemos, elas eram corretas, mas os sofistas eles inspiraram muitas profissões, principalmente os professores, tá? Mas se a gente for ver de acordo com Platão, os professores, independente de serem filósofos de formação ou não, são todos filósofos. Por quê? Porque a gente teve que romper com as nossas amarras, buscar conhecimento fora e voltar para onde a gente estava, para poder tentar ajudá-los, tá?
para que a gente possa romper com vocês e mostrar um mundo que vocês não conhecem ainda. De acordo com Platão, pessoal, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos, como a gente já falou, o inteligível e o sensível. As ideias, elas vão nascer no mundo inteligível, tá? E depois elas vão para o mundo sensível. O mundo das sensações, pessoal, como eu falei para vocês, ele é só uma cópia do mundo inteligível, tá? E são imperfeitas, tá, pessoal? Então, para Platão, as sensações, as emoções, tudo que está fora do nosso campo das ideias, elas podem nos confundir e induzir ao erro, sendo a razão a única responsável pela formação do conhecimento. É que é o elemento que fundamenta o mundo, tá, pessoal? Ela é o logos, ou seja, totalmente lógica. A razão e a lógica, elas caminham juntas, tá? Para ele, é a razão que torna possível conhecermos a realidade inteligível. Sem a razão, segundo Platão, tá? Nós seríamos incapazes de interpretar o mundo. Então, pessoal, quando a gente tenta mostrar para vocês que o raciocínio lógico ele é importante, é justamente a junção disso daqui, ó, da razão baseado na lógica, ok? Outro fato, pessoal, é que o Platão diz sobre a razão é que sem ela nós estaríamos completamente perdidos, porque seríamos totalmente guiados pelos nossos sentidos e eles podem nos enganar, tá? Quem nunca teve uma sensação assim, falou assim, no meu sexto sentido hoje não me enganou, tá? Então é sobre isso que o Platão fala, que os nossos sentidos, o nosso sentir, ele pode nos enganar, tá? E para Platão, a razão, ela é tão fundamentada que ela não te deixa espaço para que você possa ter espaço para errar, tá? Se você seguir a razão, se você for de acordo e agir de acordo com a razão, você vai estar no caminho para verdade, ok? O conhecimento das ideias adquiridos através do uso da razão não é transitório, tá? Uma vez que as ideias são imutáveis, lembra dos conceitos que a gente falou que a ideia é imutável? Então, se sabemos o que é a beleza, tal conhecimento jamais será ultrapassado ou deixará de ser verdadeiro. O que a gente tem um pouco de mentira nisso daí, tá, pessoal? Porque quando Platão formulou essas ideias, isso realmente era uma verdade imutável para ele. Só que a gente pode ver e vir acompanhando nos últimos tempos que padrões de beleza, por exemplo, são uma das coisas que mais se quebram no mundo, tá? Então, essa ideia de Platão, ela serviu muito, mas para aquela época, ideias nas quais a gente já tem práticas mostrando que não funcionam na sua íntegra, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Façam as questões da apostila. Um beijo no coração. Tchau, tchau.